Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa aula de preparação para o batismo. Hoje nós vamos estudar sobre um tema essencial na vida cristã, que é o batismo com o Espírito Santo. Esse tema está profundamente conectado à obra redentora de Cristo e à ação contínua do Espírito Santo em nossas vidas. E ao entender isso, você vai perceber que não se trata de um ensino teórico, mas de uma experiência viva, transformadora, que Deus deseja que todos os seus filhos tenham. Vamos começar lembrando o que vimos nas lições anteriores. O ser humano, ao pecar, perdeu a imagem moral de Deus. Ele perdeu a pureza, a santidade e a perfeição que o tornavam semelhante ao seu Criador. Desde então, a natureza humana ela passou a ser corrompida. Isso significa que o nosso coração, por natureza, se inclina para o pecado. Como diz lá em Gênesis capítulo 5, verso de número 3, Adão gerou filhos conforme a sua imagem, e essa imagem, infelizmente, já estava manchada pelo pecado. Essa condição foi passada de geração em geração. Todos nascemos com essa natureza caída. E por isso, mesmo quando queremos fazer o bem, muitas vezes acabamos fazendo o mal. O apóstolo Paulo descreve isso muito bem em Romanos 7, quando diz: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O problema, então, não está apenas nos pecados que cometemos, mas numa natureza que nos puxa para o pecado. E para lidar com isso, é que nós necessitamos de uma obra interior profunda. Não basta perdoar as ações erradas, é necessário transformar a raiz do problema. A obra de Cristo e do Espírito Santo veio para que nosso Deus, no seu infinito amor, trouxesse uma solução completa. Quando Jesus veio, ele realizou uma obra que nós chamamos de objetiva, ou seja, ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Ele pagou o preço dos nossos pecados, ele nos reconciliou com Deus e nos abriu um novo caminho. Mas Jesus sabia que isso era apenas o começo. Ele mesmo prometeu que ao voltar para o Pai, enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E essa seria uma obra subjetiva, ou seja, uma obra dentro de nós. O Espírito viria para transformar a nossa natureza, renovar o nosso interior, nos guiar à verdade, nos fortalecer para vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Em João capítulo 14, versos 16 e 17, diz isso: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Esse Espírito é o Espírito da verdade, que vocês não podem receber, porque não vê, não conhece, mas agora vocês vão conhecê-lo, Ele vai habitar com vocês. Perceba algo importante aqui: Jesus não disse que o Espírito visitaria, mas que Ele habitaria. Não é uma presença temporária, mas sim uma presença contínua. O Espírito Santo vem para fazer morada no coração do crente. Mas há uma distinção que precisamos entender. Nem todo crente que tem o Espírito Santo está cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente, ou seja, uma coisa é o Espírito estar presente na nossa vida, outra coisa é ele governar a nossa vida.
Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, verso 18, dizendo: não se embriaguem com vinho no qual há devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. E esse deixar encher-se não é uma ação única, é um processo contínuo, é uma busca, um estilo de vida, é abrir mão do controle e permitir que o Espírito Santo conduza cada área da nossa vida, nossa mente, emoções, decisões, palavras, atitudes. Agora, nós chegamos a um ponto principal da nossa lição, que é exatamente falarmos sobre o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma expressão bíblica que aparece no Novo Testamento para descrever o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes como cumprimento das promessas feitas por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa experiência marca o início de uma nova dimensão na caminhada cristã. É como se um crente regenerado, que já nasceu de novo, passasse a experimentar uma profundidade maior da presença e do poder de Deus. A Bíblia menciona esse batismo em vários textos. Em Mateus capítulo 3, verso 11, em Marcos capítulo 1, verso 8, em João capítulo 1, verso 33, Lucas 3, 16, Atos 11, 16, entre outros. Por exemplo, João Batista declarou: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. O próprio Jesus, antes de subir aos céus, reafirmou essa promessa: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso está lá em Atos, capítulo 1, verso de número 5. Agora, é interessante observar que o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento, mas de uma forma pontual. Ele capacitava algumas pessoas para tarefas específicas. Moisés, por exemplo, liderou o povo pelo poder do Espírito. Os juízes, como Gideão, Sansão, recebiam unção para vencer batalhas. Os reis, como Davi, eram ungidos para governar. Os profetas falavam pelo Espírito, mas havia uma promessa de que algo muito maior estava por vir. Joel profetizou: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Está lá em Joel capítulo 2, verso 28. O profeta Isaías também declarou: isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Isaías 32, 15. Essas promessas apontavam para um novo tempo, o tempo da nova aliança, onde o Espírito não viria apenas sobre alguns, mas sobre todos os que creem. Essa promessa, ela se cumpriu de forma poderosa no dia de Pentecostes, conforme está registrado em Atos capítulo 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ali o apóstolo Pedro levanta-se e declara: o que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa do profeta Joel. Aquele foi o início da era da igreja, marcada pelo poder do Espírito. Não era mais um Espírito sobre poucos, mas um Espírito em todos.
a igreja nasceu cheia do Espírito e comissionada para anunciar o Evangelho ao mundo todo. Então, até aqui aprendemos que o ser humano tem uma natureza corrompida que precisa ser tratada. Jesus realizou a obra objetiva na cruz e o Espírito realiza a obra subjetiva em nós. O Espírito Santo habita no crente regenerado, mas o batismo com o Espírito Santo é uma plenitude que todos devem buscar. Essa promessa foi feita por Deus, anunciada pelos profetas, reafirmada por Jesus e cumprida no Pentecostes. Essa promessa é para mim e para você hoje. Na próxima parte, vamos falar sobre as duas obras da graça na vida do cristão, o revestimento de poder e como reconhecer alguém que é cheio do Espírito Santo. Que o Senhor continue falando com você e preparando o seu coração para tudo que Ele deseja fazer. Até mais na próxima parte.